Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Olha, a seleção de empresas, você tem até agora, se você já é assinante, até o dia 30 de novembro para fazer a sua renovação, aproveitando as condições super especiais, mega ultra blaster especial, para fazer a renovação até o dia 30 de novembro. Você que não é assinante ainda, aproveite, porque no dia 24 de novembro teremos também uma oferta Black Friday, dia 24 de novembro, para quem quiser fazer pela primeira vez a assinatura da seleção de empresas. Lembrando que ela hoje tem um valor anual de R$ 960, ok? Muito bem. Vamos começar falando sobre essa notícia, porque isso aqui tem a ver com transformação. Produção de lítio cresce na América Latina e Brasil pode virar o quarto maior produtor do mundo em 12 meses. Quarto maior produtor do mundo em 12 meses. O Brasil pode se tornar em relação ao lítio. A América Latina é destaque, com quase 60% das reservas globais de lítio, segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, o CEPAL. A região pode despontar como uma região estratégica para a fabricação de bateria de carros elétricos. O futuro passa por aqui, então a América Latina pode surfar uma bela onda na transformação, surfar uma bela onda na tendência, não é? Há, no entanto, uma questão a ser resolvida no setor, que são os riscos ambientais trazidos pelos métodos de extração, o que tem fomentado o debate sobre como mitigá-los, segundo os analistas consultados pelo Estadão. Argentina, Bolívia, o Chile formam o chamado Triângulo do Lítio, com cerca de 60% das reservas globais reconhecidas até aqui. O presidente e fundador da Câmara Latino-Americana de Lítio, Pablo Rutigliano, diz que os países com os maiores recursos poderiam potencializar toda uma cadeia produtiva em torno do metal na região, além de integrar México, Peru e Brasil, nações também com reservas de lítio. A liderança, portanto, sul-americana, quando você olha as reservas globais, você tem aqui a Bolívia, com 21 milhões de toneladas, Argentina com 20, Estados Unidos com 12, Chile com 11, Austrália com 7,9, China com 6,8, então a liderança é sul-americana, com Bolívia e Argentina, quando a gente olha aqui para o continente americano. Gestor de renda variável da Ace Capital, Thiago Cunha, destaca que no triângulo o lítio é de salmoura, extraído de salares em regiões desérticas. No Brasil, o quadro é diferente, pois o lítio vem de formações rochosas, como no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Até hoje, o mercado tem domínio do lítio de salmoura, do Chile em especial, e mais recentemente da Argentina. Mas Cunha ressalta o quadro no Brasil. Na avaliação dele, tem sido pouco destacado no país o tamanho desta oportunidade. Ele nota que em menos de um ano o Brasil pode virar o quarto maior produtor global de lítio. Hoje o país já é o quinto maior produtor, com 2,2 mil toneladas, segundo o Ministério de Minas e Energia. Essa participação deve ser levada com os projetos que já estão em andamento, contratados. O Ministério calcula que a produção de lítio e de seus derivados pode receber investimentos de 15 bilhões de reais até 2030 apenas no Vale do Jequitinhonha. A região concentra 85% do lítio já identificado no Brasil e vem sendo chamado de Vale do Lítio. É uma área que envolve 14 municípios. Quando você olha para os maiores produtores do mundo, em 2022, a Austrália liderava com 61 mil toneladas, o Chile com 39 mil toneladas, a China com 19 mil, a Argentina com 6.200, o Brasil com 2.200, né? Então está aí uma perspectiva interessante
para o desenvolvimento no Brasil com relação ao lítio, ok? Então, temos aí uma oportunidade pela frente. Temos aí uma oportunidade pela frente. E isso a gente tem que se recordar que quando a gente pensa nessa transformação, carros, baterias, né, carros elétricos, a gente tem que lembrar que isso tudo conversa diretamente com a Vale. Se você não sabia, isso conversa diretamente com a Vale. Pois bem, já falamos sobre este assunto da transição aí energética, da questão dos carros elétricos, tá? E que isso conversa muito com a Vale, fique muito atento a isso, por conta da unidade de metais básicos criada pela Vale, que é focada neste mercado. As americanas divulgaram os seus balanços, finalmente, as americanas divulgaram seus balanços, apresentaram aos credores, teremos notícias pela frente, viu? Notícias boas. Americanas teve um prejuízo de 12,9 bilhões em 2022, revisou o lucro de 2021, aqui estava o golpe, e apurou-se, portanto, o prejuízo de 6,2 bilhões de reais. Né? Então, estamos falando aí em 19,1 bilhões de prejuízos reportados pelas americanas. Americanas que passou por uma fraude bilionária. Há muita gente que ainda não acredita que o trio de acionistas de referência, o Jorge Paulo Lema, o Marcel Telles e o Secupira, não sabiam, né, do que estava acontecendo. Eu digo a vocês, pela minha experiência empresarial, que o conselho pode sim ter, vamos dizer assim, não saber do que está acontecendo. Isso não é completamente impossível. Obviamente, há uma série de travas e mecanismos de controle, mas se algo foi muito bem articulado, pode deixar essas pessoas que estão lá no conselho a ver navios. Então, é isso que precisa ser apurado, Eu continuo aguardando a depuração de todas as informações relacionadas a esse processo. Eu prefiro acompanhar sem ainda condenar, né? Até porque não me cabe condenar. Eu continuo tendo o Lema como uma referência positiva, certo? É assim que eu enxergo. Clóvis, eu não penso assim. Cada um pensa do seu jeito, né? E vida que segue, meus amigos, vida que segue. Depois de 4 adiamentos e 11 meses, após a divulgação de um dos maiores escândalos contábeis do Brasil, a Americanas revisou o lucro líquido de 544 milhões de 2021 para prejuízo de 6,23 bilhões. A empresa também calculou em 12,9 bilhões o resultado negativo de 22, representando assim um aumento das perdas entre 2021 e 2022 da ordem de 104%. Tudo isso é passado, o que me interessa é o presente e o futuro, certo? Se eu quero olhar a empresa, eu quero ver qual é o seu presente e o seu futuro. Segundo o relatório, o desempenho é resultado do fraco desempenho operacional, elevada despesa financeira e relevantes lançamentos extraordinários. Né? A receita líquida consolidada atingiu a marca de 25,8 bilhões no ano passado, com varejo digital e físico, com unidades de negócio de maior representatividade, aproximadamente 87%. O valor é 14,6%, superior aos 22,5 bi reportados um ano antes. O que nós queremos saber é o que vai ser feito daqui para frente e quais são as condições para que a empresa saia da recuperação judicial. Né? Então, é essa a grande questão que nós temos pela frente. Essa divulgação dos balanços eram fundamentais porque era a condição sine qua non para que pudesse, então, avançar o acordo com os credores.
Vamos lembrar que as Americanas têm um rombo de 42 bilhões de reais. Deste rombo de 42 bilhões de reais, 35 bilhões com os bancos. E os bancos são parte da solução deste problema. A companhia ainda divulgou projeções para 2025, levando em conta uma eventual aprovação do plano de recuperação judicial, atualmente sendo negociado com os principais credores, leia-se aí bancos. Segundo os americanos, a expectativa é de EBITDA de mais de 2,2 bi em 2025, com uma alavancagem medida pela relação dívida líquida e EBITDA de menos de 0,75 vezes. Além disso, a companhia espera atingir uma dívida bruta financeira entre 1 e 1,5 bi e que o patrimônio líquido volte a ficar positivo. São as projeções para 2025. 2025 é ali, viu? 2025 é ali. As demonstrações contábeis são peça essencial para os credores entenderem a viabilidade da operação das Americanas, disse um banqueiro que ainda vai avaliar os números com lupa. Um dos pontos de mais interesse é ver as aplicações do endividamento nos níveis de alavancagem. De novo, tudo isso passa pelo olhar dos bancos, que se tornarão sócios dessa empreitada e deste soerguimento das Americanas, né? Tudo isso passa pelos bancos. É fundamental entender isso, que os bancos são parte da solução. Olha, esta notícia é para quem acompanha a questão relacionada à fibra ótica e para quem acompanha a questão relacionada ao mercado de fibra ótica, de consolidação deste mercado. O que é que eu quero aqui mostrar para vocês? É que a Vero, que se associou recentemente à Americanet, né? A Vero, que é do fundo de investimento 20 Partners, ela fechou o terceiro trimestre com um crescimento de 122% no lucro. Já pensou se a Oi apresentasse um crescimento no lucro? Que coisa impressionante, mas a Oi só fez divulgar prejuízo. Esse é o processo constante do Rodrigo Abreu, né? Mas está aí a Vero apresentando crescimento do lucro de 122% no terceiro tri. Ela divulgou seu balanço agora, recentemente, apresentou um crescimento de receita líquida de 19%, comparado com 2022, chegou a uma receita de 221 milhões de reais, veja que é uma empresa ainda pequena, né? O EBITDA da companhia também cresceu 24% para 118 milhões, uma margem de 56%, e com isso o lucro foi de 18,5 milhões, 122% a mais do que no mesmo período anterior. Segundo a empresa, a receita média para o usuário está em 96,40, que é uma receita média razoável, sobretudo por conta da oferta de serviços adicionais, disse a Vero. A dívida líquida, segundo as demonstrações contábeis, está em 1,12 bilhão, né? Os resultados ainda não incorporam os números da Americanet, uma vez que a fusão ainda não foi concluída, então pode melhorar essa realidade da Vero. A gente, há tempos atrás, dizia, olha, o mercado vai passar por uma consolidação, Vivo e Oi serão compradores nesse mercado em consolidação, mas o que nós estamos vendo é que a Oi ficou para trás e faltou combustível. Imagine um carro que você enche o tanque para fazer uma viagem e, infelizmente, você fica sem gasolina ainda a algumas dezenas de quilômetros de chegar ao destino. É essa a situação da Oi. É essa a situação da Oi. Então, o que é que a gente pode colocar, né? É que, infelizmente, a conversa da empresa foi uma e o resultado foi outro completamente diferente, né? Então, nós que acreditamos no case por conta das palavras, né, das afirmações da diretoria da empresa, da presidência da empresa, lamentavelmente,
o que foi entregue, não foi o que foi prometido, né? Não foi o que foi entregue, o que foi de concreto de 2023, de janeiro de 23 para cá, está muito distante dos PowerPoints apresentados em 2021 e 2022. Então, foi um grande engodo, uma grande enganação. É assim que eu vejo essa história. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.